Nós estamos falando de mediunidade com vocês. Nós falamos na semana passada a questão da... é como se fosse uma transmissão de ondas eletromagnéticas, seja lá o tipo que for de mediunidade. Nós temos ainda mediunidade de efeitos físicos, onde é possível, então, fenômenos físicos, né? Às vezes pegar fogo, virar a cadeira, fazer barulho, então é possível também efeitos físicos. E como a mediunidade é uma comunicação entre o encarnado e o desencarnado, né? Então entre um indivíduo que está aqui e o indivíduo que já está no plano espiritual, nós temos um problema com relação à identidade dos espíritos. Da mesma maneira que quando você recebe um telefonema, né, se não tiver hoje, porque hoje você tem a videoconferência, né, você tem possibilidade de telefonar e ver quem está do outro lado ao mesmo tempo. Mas, desconsiderando essa possibilidade, quando você recebe um telefonema, como é que você vai saber quem é que está do lado de lá? Né? Nós temos até, se fala, eu conheço a voz. Isso não é muitas vezes suficiente, porque tem alguns humoristas aí que passam trote, eles ligam, né? E sabem imitar, então a pessoa acha que é aquela pessoa que está sendo imitada, né? Então, o que eu quero que vocês percebam é o seguinte: nas comunicações mediúnicas, é muito difícil você fazer a identificação do espírito que está se comunicando. A não ser que seja um espírito conhecido, né, seu. Então, por exemplo, nas cartas do Chico Xavier, para aquelas mães que iam lá atrás de uma comunicação, de um ente desencarnado, de um filho, o próprio conteúdo da comunicação é que fazia com que a pessoa identificasse, porque essas reuniões mediúnicas, eu acho que eu já falei para vocês, mas falo de novo, numa reunião de psicografia, então existe lá uma leitura do Evangelho, uma música suave para que possa ocorrer, para que o médium possa entrar em sintonia com o plano espiritual e tudo mais. E aí ele começa, muitas vezes, a psicografar. Alguém aqui já viu alguma sessão, já participou de alguma sessão de psicografia? Você viu uma sessão de psicografia? Então o médium fica lá psicografando, né? Às vezes um lugar lotado de gente. E aí a identificação das psicografias, para quem é à medida que ele lê. Então ele começa a ler a psicografia, né? E aí a pessoa é que reconhece que é para ela, porque não tem nome, não é assim, olha, eu vou fazer uma para você, não é assim que funciona. E o Chico Xavier sempre dizia, o telefone toca de lá para cá. É lógico que todo mundo que estava lá tinha expectativa de receber uma comunicação e tal. Mas a comunicação vinha, né, de acordo com uma série. A comunicação, a possibilidade de comunicação, ela ocorre levando em consideração uma série de fatores. Você pode cansar de ir 10 anos e não receber comunicação nenhuma. Não é o fato de você ir muito, de rezar muito, de pedir. Depende de uma série de circunstâncias. Então, em geral, as comunicações são permitidas de lá para cá com algum motivo, ou porque a mãe está muito desesperada, tem alguém da família que está passando mal, enfim, tem um motivo mais sério para que a comunicação seja possível. Então, as pessoas, quando vão para uma reunião dessas,
Não é que ela vai lá e fala, olha, eu queria ver se recebo uma comunicação de fulano de tal, assim, assim, assado, e passa dados lá. Não é assim que funciona. O médium começa a psicografar, ele não sabe, aí ele começa a ler a pessoa que se identifica. Eu acho que eu contei para vocês aquele caso lá do Chico Cupim, né? Que o rapaz era uma bala perdida e o pai não se conformava. Então, quando o Chico leu a psicografia, ó, Chico Cupim, não existe bala perdida, pronto. Ele já identificou lá e já sabia que era bala perdida, tal. Porque, infelizmente, nós temos aí alguns centros espíritas onde é muito fácil você receber uma mensagem. E a mensagem não vem com tanta facilidade. Não é que eles são mal intencionados, não é nada disso. Mas, às vezes, até na ingenuidade, né? Então, tem lugar aí que acha que todo mundo deve treinar psicografia, tem 10 médiuns de psicografia no lugar, e aí, então, fica um monte de gente psicografando, e aí entrega as psicografias, a pessoa lê, mas não encontra nenhuma chave, nenhuma senha, né, para que a pessoa diga assim, não, esse aqui é uma comunicação mesmo de fulano de tal, porque é só ele que sabia disso, não tinha contado para ninguém, e muitas vezes isso aí funciona muito mais quando você não estava nem pensando naquilo. Senão você pode dizer, não, mas houve uma transmissão de pensamento e tal. Então, essas psicografias que são assim muito genéricas, estou bem, não se preocupem comigo e tal, né? Não chega a ser, não é nenhum problema, nem nada, mas também, às vezes, é um desserviço que a pessoa pega aquilo e fica na dúvida, não acredita, e isso acontece com muita frequência. Agora, quando é para você, aí não tem dúvida. Você pega aquilo, lê e fala, sempre vem uma senha. Então, a questão da identidade, eu vou passar algumas coisas mais rápido agora, não há necessidade de descrever tudo, mas a identidade, então, dos espíritos é um problema. Como é que a gente faz, então? Se não dá para eu saber quem é, a não ser que tenha uma senha, que tenha alguma coisa assim, que eu possa identificar, né? Então, se não tem essa senha, como é que eu faço para identificar o espírito? Às vezes é impossível. A própria assinatura, e tem vários casos onde a assinatura, a psicografia, no final da psicografia tinha assinatura, e a assinatura é idêntica do indivíduo. Então, leva lá a carteira de identidade que ele tinha, você compara a assinatura e é muito semelhante. Mas também tem gente que faz assinatura semelhante, não é? Então, você também não pode garantir pela assinatura. E você não pode garantir nem pela aparência, porque como o perispírito é plástico, alguns espíritos mais evoluídos, eles conseguem mudar a forma. No corpo perispiritual, né, o corpo astral que a gente fala, que nós vamos usar na outra dimensão, ele é plástico, não é como esse aqui, que esse aqui, para eu mudar, preciso fazer uma cirurgia, ir lá cortar. O outro não, o outro com o pensamento, dependendo do grau, né, de conhecimento desse espírito, ele se modifica. Tanto é que a maioria das pessoas, quando você, voltando um pouquinho na história dos sonhos, né, quando você tem um sonho, que você sonha com uma pessoa da sua família já desencarnada, geralmente mais velha, tal, você fala, olha, era ela, mas ela estava mais nova. Porque ninguém precisa ficar velhinho lá no plano espiritual. E, em geral, a pessoa volta para a idade que quiser, né? Então, tem aqueles que preferem ficar mais com uma aparência mais remoçada mesmo. Tem outros que preferem ficar com uma aparência mais de meia-idade. Então, em geral, você vai falar, eu sonhei com a minha avó, com o meu avô, mas eles estavam mais novos do que quando desencarnaram.
Então, isso significa... Por que isso pode ocorrer? Porque o perispírito é plástico, né? E a plasticidade dele vem com o pensamento, com a força do pensamento. De tal maneira que eu posso colocar, inclusive, uma imagem que eu já tive em outra encarnação. Eu desencarno como Mário, mas ponho uma aparência, visto uma aparência de uma outra encarnação, que não essa. Então, isso também é outra possibilidade que existe. Então, existe também possibilidades de você transformar o corpo, né, o corpo astral, numa aparência até de animais. Então, todas aquelas figuras que descreve do diabo, do demônio com rabo, com chifre, com pelo, com isso, com aquilo, é plenamente possível. Né? E, inclusive, por sugestão, espíritos que ainda voltados para o mal, mas que têm uma força de convencimento, conseguem induzir pessoas a se transformarem. Tem um dos livros do André Luiz, onde uma mulher tinha matado os 3 filhos para sair com o namorado, né? E quando ela desencarnou, ela foi para uma cidade que a gente chama dessas cidades escuras, no astral inferior, e lá ela foi julgada. Então tinha os juízes e tudo mais, e aí o veredito, em função do que ela tinha feito, é de que ela era uma loba, e ela se transforma. Por sugestão. Por quê? Porque é mental. Você sofre, vamos dizer assim, a aparência do corpo astral sofre a influência do pensamento, de como você está se sentindo. Então, é comum tudo isso que eu estou falando para você, o que dificulta, então, a questão da identidade. Mesmo nos casos de materialização, o pessoal fazia molde de gesso e tal, mas assim mesmo como o perispírito é plástico, você também não pode garantir. Agora, a gente vê, por exemplo, na própria obra do Kardec, você tem vários espíritos que se apresentam lá, né? Santo Agostinho, São Luís, tal. Mas aí é o conteúdo, a troco do quê que essa pessoa iria se apresentar com outro nome, né? Mas que é possível, é. Por isso que esses nomes, às vezes, tem alguns livros aí que tem os nomes estrambólicos, entidade, não sei aonde, não sei de que planeta, que sistema, às vezes é tremenda de uma enganação. Então, em que a gente deve se basear? A gente deve se basear no conteúdo. O que está sendo dito ali? É uma coisa importante o que está sendo dito? Você raciocinando em cima daquilo, você vê coerência. É isso que a gente deve usar para discernir. Enquanto a gente não tiver... Para você poder entender de uma determinada coisa, para você compreender melhor essa determinada coisa, só tem um jeito, que é estudando aquela coisa. Senão um outro vem e fala uma coisa, né? E você não tem nenhum parâmetro de referência, você vai aceitar o que ele falar, por maior bobagem que seja. E muitas vezes sai repetindo por aí um monte de bobagem, porque não tem discernimento. Então, sempre quando ouvir alguma coisa muito louca, muito diferente, e isso hoje em dia na internet é o que não falta, né? Na internet você encontra um monte de coisa, que fez isso, que veio aquilo, várias palestras, isso e aquilo. Precisa usar o discernimento. Né? Lá foi dito tal coisa. Procura saber com outras pessoas que tenham experiência naquele assunto para ver se é isso mesmo. Porque tem muita bobagem em todas as áreas. Eu não estou dizendo só na espiritualidade, não. Em todas as áreas do conhecimento tem bobagem. Né? E bobagem muitas vezes grossa. Né? Muita gente, alguém aqui usa óleo de canola em casa para cozinhar? Usa óleo de canola? Ninguém usa? Sabe o que é óleo de canola?
Então, óleo de canola, todo mundo acha que é uma florzinha, porque tem lá a florzinha. Canola não é florzinha, coisa nenhuma. Canola é uma sigla. Canadian Oil de cadeia baixa. Eles tem uma planta muito comum lá no Canadá que dá óleo, que nem mamona. Mamona também, dá para fazer óleo de mamona. Né? Só que óleo de mamona você não pode comer, porque ele é tóxico. E essa planta lá no Canadá, também o óleo é tóxico. Aí eles fizeram uma mudança genética nessa planta, como ela é muito abundante lá, fizeram uma mudança genética para tirar uma substância daquele óleo que era mortal. Tiraram aquela substância e aí venderam aquilo como a maior maravilha do mundo, e todo mundo acha que é uma florzinha. Então tem muita bobagem, muita coisa que é passada e as pessoas vão aceitando aquilo. E aí você vê aí nos supermercados e ainda paga mais caro, achando que está levando uma coisa ótima para casa, para dar para os filhos, para a criançada e tal, e não é bem assim. Então existe muita enganação, muita bobagem que vai passando desapercebido. Né? Muitos medicamentos que depois acaba, esse medicamento se mostra tóxico, e aí depois de muito tempo aí o laboratório vem suspender o uso, falar para as pessoas que não é para usar e tal. Então, infelizmente, em todas as áreas tem muita coisa que não é adequada, e na espiritualidade não é diferente. Então você abre vídeos muitas vezes lá, pessoas falando e tal, e não é bem assim aquilo que está sendo dito. Da mesma maneira que livros, eu já falei para vocês. Não é porque o livro é vendido na banca espírita que ele é bom, a não ser que ele seja do Kardec ou do Chico Xavier. O resto não dá para pôr a mão no fogo. Né? Então é bom. Por isso que tem que ter conhecimento para você discernir o que é do que não é. Né? Por quê? Porque é muito difícil. Então, por exemplo, nós temos na obra de Kardec textos do Galileu Galilei. Nós temos textos, então, de vários indivíduos conhecidos da história, e falando de temas que eles dominavam. Né? O Galileu Galilei fala de astronomia. Então é muito interessante, mas não tem possibilidade da gente fazer a identificação exata, falar é fulano de tal. Nem ele se materializando e você vendo. Porque é possível, essa transformação no corpo perispiritual. Entenderam isso? Eu já ouvi a definição, é correto ou não, tá? Essas mensagens, quando elas são feitas, elas são passadas por espíritos, e não são verdadeiras, tá? Eles são chamados de espíritos mistificadores. Mistificadores. E alguns deles são tão inteligentes que chegam a estudar exatamente, lógico. Estudou ali exatamente dezenas de vezes, exatamente todas as características para parecer exatamente perfeito como ele. É fato isso? É fato, porque infelizmente é isso mesmo. Mas por outro lado, nós temos também uma coisa que é o seguinte: você tem discípulos de determinados indivíduos. Né? Então, por exemplo, tem um livro do Carlos Bacelli que chama-se Fundação Emmanuel. O Emmanuel, que está reencarnado já, ele tem uma fundação lá, ele deixou discípulos. Ele ensinava, como ele ensinava através dos livros, e deixou uma escola, discípulos. Então, você vai encontrar nesses discípulos textos muito parecidos, mas não pode assinar Emmanuel, porque não é o Emmanuel. Né? Mas tudo que nós temos aqui, encarnados, porque são espíritos também, nós temos do lado de lá, enganadores, que passam por falsificadores e tudo mais. Então, às vezes, se utiliza de um nome, de um nome acima de qualquer suspeita, que todo mundo respeita,
para passar determinadas coisas que não são verdadeiras. Então existe, por isso que a gente tem que ter sempre um pé atrás, né? E toda vez que tiver alguma coisa muito diferente, muito tal, tem que começar a pesquisar, conversar com pessoas que estudam, porque a espiritualidade é algo que precisa ser estudado, e você estuda, estuda, estuda e não para mais. Por quê? Porque as novidades sempre vão vindo. Porque a partir do momento que nós vamos começando a compreender, entender melhor as coisas da própria ciência, nós vamos começando a compreender melhor as coisas da espiritualidade. Né? Então, é uma coisa que não tem parada. Por isso que o próprio Kardec, quando escreveu, ele nunca escreveu que estava falando a última palavra ali. Ele fez, ao contrário, ele escreveu dizendo que à medida que o conhecimento fosse avançando, a gente teria condições de absorver outras informações. Nós vamos falar ainda para vocês aqui, antes da gente encerrar o curso, agora no começo de julho, nós vamos falar para vocês ainda dos vários corpos, dos chakras, e isso cada vez mais está começando a fazer parte do... Muita gente já está tendo consciência de que nós não somos só esse corpo de carne aqui. Seria um absurdo você imaginar que você pegando um monte de substâncias químicas, porque o que tem aqui nesse corpo é tudo feito com substância química. Não tem nada diferente aqui no corpo que não seja substância química, matéria. Como é que eu poderia imaginar matéria pensando, matéria raciocinando? Então é mais difícil de você imaginar isso. Como é que é a mesma coisa que você falava? Tem até uma palestra do Sérgio Felipe que ele faz essa comparação. Imagine que o indivíduo mande uma nave espacial aqui para o Brasil, para o planeta Terra, e aí esse indivíduo, quando volta lá para o lugar, fala, olha, lá no planeta é interessante, tinha gente lá, pessoas, né? Feitas do quê? Feitas de carne. Mas como assim pessoas feitas de carne? Feitas de carne. E fala, pensa, pensa, fala, mas como? Carne, pensa? Não é louco isso? As pessoas não conseguem compreender, porque tudo isso que nós temos aqui, né, que é o veículo para a gente usar, para poder estar aqui, para poder estar se comunicando, para aprender, para uma série de coisas. Mas não é ele que pensa. Ele fica aí. Nós vamos devolver todas essas substâncias químicas, nós vamos devolver da onde elas vieram, que é do planeta Terra. Nós somos feitos de barro e o pó voltará. O corpo é de terra, vai ficar aí. Agora, a parte espiritual que está evoluindo, essa sim. Então, é isso que importa para a gente. Então, nós vamos ver que nós temos vários corpos, nós vamos perdendo esses corpos para, no fim, ficar só o espírito, para ir entendendo isso aí. É importante entender isso. O corpo, a matéria, é usada só para a evolução espiritual. A partir do momento que eu evoluí tudo que eu podia evoluir, então não há mais necessidade de matéria. Mas eu vou continuar evoluindo, vou continuar na hierarquia evoluindo, mas não há mais necessidade de matéria. Mas eu vou ter que me revestir da matéria cada vez que eu tiver que atuar diretamente num determinado plano. Então, veja, à medida que a física quântica vai mostrando para a gente as possibilidades de outras dimensões e tal, isso faz parte da espiritualidade. Por isso que não para nunca. Então nós vamos ver que nós temos vários subplanos. E para você atuar num determinado subplano, num plano nós temos que muitas vezes que nascer naquele plano. Como são 7, nós temos então que passar por uma série de modificações até chegar
no ponto de você não ter mais corpo nenhum. É um espírito já completo, que vai começar a trabalhar, tomar conta de outros lugares, de planetas, de sistemas estelares. Então, é uma concepção completamente diferente de religião. Né? Então, tudo isso que nós estamos nos vendo hoje aqui no corpo físico, um dia não vai ter mais. Nós não vamos ter corpo nenhum. Não vamos ter diferença de gênero. Não vai ser masculino ou feminino. Nós vamos ser uma coisa só. Não tem diferença de gênero. Então, é para isso que nós temos que nos preparar. Né? Agora, nós estamos longe disso ainda, né? É uma coisa lá na frente que nós vamos ter que alcançar. Diga. De mudança, né? Não é também virar uma chave, né? Passado do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Mas já é um começo, a gente já está... Então, essa transição de provas e expiações para a regeneração é uma, como o próprio nome está dizendo, é uma transição. Então, é um período de transição. Nesse período de transição, como Cristo, há 2000 anos atrás, já tinha nos dito, como que a gente ia perceber que estava chegando nessa hora? Então, ele disse assim, olha, vocês vão perceber que o tempo vai passar muito rápido, os anos parecerão meses, os meses parecerão semanas, e tal, que é o que está na cara de todo mundo. Nós já estamos no mês 6 desse ano, né? Haverão muitas guerras, irmãos matando irmãos, e tem irmão matando irmão, até no sentido de o sírio está matando o sírio, o africano está matando o africano, né? Não é sírio contra africano, é sírio contra sírio, africano contra africano e assim por diante. Então, e num contexto mais amplo, qualquer guerra é irmão matando irmão, porque nós somos todos irmãos, uma vez que nós somos criados pelo mesmo Pai. Né? Ele disse assim, haverão muitas epidemias. Você quer mais epidemia? Nós temos dengue, zika, hepatite, tuberculose, está de volta, sífilis. Tem um monte de pessoas com sífilis. Esse pessoal aí das Cracolândias e tal, tudo com sífilis de novo. Então, tuberculose, nós estamos com um monte de epidemia, só não vê quem não quer. Nós já estamos, então é a fase de transição. Muita gente vai desencarnar por droga, muita gente vai desencarnar na violência, muita gente vai desencarnar com doenças que seriam evitáveis, mas que elas não estão se resguardando, e assim por diante. Então, o que vai acontecer? Da mesma maneira que aconteceu lá com os capelinos, que nós já contamos a história para vocês, que tinha alguns repetentes que foram trazidos para cá, nós também vamos ter repetente agora que vai ser levado para um outro lugar. E são os repetentes. E aí você fala assim, pô, mas e daí? E daí que os capelinos ficaram aqui quase 20 mil anos antes de voltar para lá. Então, os seus amores aí, aqueles espíritos que você tem uma ligação maior, você vai ficar só 20 mil anos sem ver. As pessoas ainda não caiu a ficha ainda das pessoas, o que vai acontecer. Aqueles que repetirem agora, porque, lógico, cada um de nós tem um grupo, nós estamos aí revezando, ora vem como mãe, como filho, como pai, como tio, como vizinho, como amigo e tal, vai mexendo são aquelas pessoas, aqueles que você gosta mais, que você tem uma afinidade maior, né? Então, é dessa turma que você vai se afastar, porque os que ficarem vão ficar. Se você for levado para ir embora, vai ter um período até você se recuperar para poder voltar. Então, lembra que eu falei que os egípcios, que foram os primeiros a ir embora, né? Os indianos depois e tal, eles foram embora, eles vieram aqui há 20 mil anos, foram embora no ano zero aí, há 2000 anos atrás.
né? Então, não é bolinho, não. É que as pessoas ainda estão muito... Nossa, as pessoas estão delirando, dormindo ainda, né? Dormindo. Agora, é lógico, você não vai repetir por qualquer motivo, vai ser um motivo sério para você repetir, né? Porque nesse período mesmo, quando fala, olha, já houve a mudança, porque pense um pouquinho, gente, vamos pensar um pouquinho. Na hora dessa transição, quando separar o joio do trigo, como foi dito, né, que foi o que Cristo falou, que vai chegar uma hora, vai separar o joio do trigo, porque senão não dá para continuar. Então pense um pouquinho, se hoje o nosso planeta, vamos pensar um pouquinho na psicosfera do nosso planeta, porque a psicosfera do planeta, o que forma esse cenário do astral inferior e tal, é o pensamento dos encarnados e desencarnados que estão ainda, né, pensando o tempo inteiro, pensando nas coisas negativas, dando um jeito de como vai burlar, como vai roubar, como vai assassinar, como vai matar e tal, assim por diante. E você veja que isso hoje está sendo feito com uma facilidade. Aquele professor de São Carlos lá, que a mãe combinou com a filha de 16 anos, olha, e o pessoal, além de tudo, é tão burro que manda mensagem no WhatsApp, achando que aquilo lá é milagroso, que aquilo ninguém vai saber o que você escreveu. Então deixa a própria prova lá, combinando de matar o pai. Né? Então, essas pessoas todas que ainda estão numa fase muito... Todos esses traficantes que não estão nem aí, que matam e que, além de matar, ainda estão pervertendo uma porção de jovens aí e tudo mais, o que será que vai acontecer com eles? Mas eles são inteligentes, né? Eles são inteligentes, eles conseguem trazer droga sem ninguém descobrir, eles conseguem trazer arma, eles são verdadeiros empresários, eles têm uma inteligência que, o dia que for voltada para o bem, ele vai se dar super bem, porque ele vai ter iniciativa, né? Vai conseguir fazer coisas, porque ele entende de logística. Vocês perceberam? É a questão de para onde você vira a sua inteligência. Né? Quantos hackers aí que não viraram indivíduos que bolam sistema de segurança para essa parte de informática. Né? Então, essa separação que vai ocorrer, aqueles que não atingirem a média para ficar e tudo mais, eles vão passar um bom tempo longe dos seus amores, das suas... Né? Agora, se você não está nem aí, não tem amor nenhum, então fica, não tem problema nenhum, pode ficar. Porque nós somos eternos, mesmo 20 mil anos para quem é eterno é nada. Nenhum período é nada para quem é eterno. Só que chega uma hora que cansa, né? Só que não interessa se cansou, você vai ter que passar por uma determinada... Você vai ter que acertar suas contas, pagar suas dívidas.